Senhor, para iniciarmos, para dar início à nossa leitura 45 de 100, o 45º dia de 100. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, nos ajude, Espírito Santo, a concluir, a iniciar esta leitura, a fazer uma boa exegese, meu Pai, a interpretar a sua Bíblia da maneira correta, meu Pai, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, não deixe que nada venha roubar a nossa concentração, em nome de Jesus. Amém? Segundo o nosso autor, irmão e saudoso Antônio Gilberto, o autor da Bíblia é Deus. O seu real intérprete é o Espírito Santo. E seu tema central é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A Bíblia tem 66 livros, 39 o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. Levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita por 40 autores, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Esdras, do 5 ao 10, do 10. Nós já lemos ali, quando o altar é levantado, são postos os alicerces do templo, né? A obra ela é embargada pelos samaritanos. Agora 5. Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus, que o ajudavam. Naquele tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhe: Assim, quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhe dissemos: Eis e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram até que o negócio veio a Dário. Então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira está pondo sobre as paredes. E esta obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhe dissemos: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto lhe perguntamos, também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: Nós somos servos de Deus, nos céus e da terra, e edificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo,
que estavam em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem, cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma estes utensílios e vai e leva ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei, sobre a sua vontade. O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquimeta, no palácio, que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despeça, e se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata na casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setabozenai, e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali, deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei dos tributos da além do rio se pague prontamente a despesa a esses homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Dê-se-lhe de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem, e para destruírem esta casa de Deus, e que está em Jerusalém. Eudário, olha só, Eudário deu decreto apressuradamente se execute. Acaba-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador da além do rio Setar-Bozenai, e seus companheiros assim fizeram, apressuradamente, conforme o que decreta o rei Dário. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela província do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel, conforme o mandato de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Dar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus
com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos por expiação do pecado, e todo Israel segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado, como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a Páscoa dos pães asmos, os 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhe fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Amém? Glória a Deus. Vamos parar aqui no capítulo 6. Nós lemos o capítulo 5 e o 6. Amém? Capítulo 5 e o 6. Depois nós continuamos essa leitura. Amém? Na segunda parte. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por este momento dessa leitura 45 de 100. Obrigado, Senhor. E nos dá graça para depois, na sequência, concluirmos a segunda parte dessa leitura. Eu te agradeço em nome de Jesus.